Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós, a primeira de 2023. E hoje a minha convidada é uma cantora cristã que vem investindo cada vez mais no estilo gospel com uma pegada de rock. Estou falando dela, a cantora Moni Mota, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Moni? Seja bem-vinda no programa, é uma honra para mim te receber aqui. Obrigada, o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui, de estar revendo você e de ter esse momento aqui pra gente bater um papo. Tá certo, então. Preparada para a entrevista? Tô. Bora lá, então? Bem, queria saber de você, né, cantora cristã, gospel, como que isso tudo começou? Como que a música começou a fazer parte da sua vida? Me fala. Bom, eu comecei... Meu pai sempre me mostrou desde cedo. E com 8 anos eu comecei a conhecer mais cantando mesmo junto com ele. E aí minha primeira apresentação tinha 9 anos. Verdade? 9 anos. Mas peraí, seu pai era músico, cantor, como foi que ele te influenciou? Ele sempre gostou, né? Ele toca o violãozinho dele, ele sempre gostou, então ele que me ensinou a gostar muito de rock também. E aí eu comecei a escutar e comecei a aprender afinação de voz escutando muita música. E aí com 9 anos eu cantei pela primeira vez. Pela primeira vez? E onde é que foi que você cantou pela primeira vez com 9 anos, né? Foi na Igreja Batista. Ah, já foi na igreja? Foi na Igreja Batista do Calvário, ali na Vila Nova. Que bacana! Como é que foi aquele momento de estar no palco, né? Algumas pessoas te olhando pela primeira vez, o nervosismo. Como é que você lidou com isso? Foi tenso, eu lembro até hoje. Eu fiquei muito nervosa, mas foi uma delícia. E ali eu tive certeza do que eu amava fazer já. Assim. Era isso que você queria pra sua vida. E não mudou de ideia até hoje, né? Não. Já fazem quanto tempo aí? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Tá certo, já entendi. A música que você cantou, qual era? Foi Consagração, da Aline Barros. Que bacana, olha do fundo do baú a gente puxando aqui essas histórias. Bem né? fundo do Mas baú. marcou, não marcou? Sim. Aliás, a Aline Barros é uma das grandes referências de pessoas que investem no estilo gospel, Sim, né? sim. Você tem alguma referência, né? Porque a gente fala com as pessoas que são cristãs, né, evangélicas e tudo mais, a gente pergunta, mas qual que é o seu ídolo? É Deus, né? Jesus, né? É legal perguntar qual é o seu ídolo ou tá errado? Você prefere que eu pergunte de uma outra forma? Eu não tenho eles como ídolos, assim, né? Mas são referências, sim. Referências. São pessoas que nos inspiram musicalmente, né? A forma que a gente não conhece a vida, mas assim, o que eles apresentam, né? Que são as nossas influências. Bom, cresci eu escutando a Aline Barros, né? Ana Paula Valadão, a vida inteira, né? Uma referência... primeira referência pra mim, mas hoje, assim, eu vou muito pros estilos mais worship, Gabriela Rocha, por ministrar dentro da igreja também, mas eu tenho as bandas de rock, que é o meu forte, assim. Entendi. Pra deixar claro pra mim, às vezes pra quem tá assistindo também não compreende, né? Worship é um estilo musical, é isso? É um estilo musical de adoração. É um estilo... Worship significa adoração, né? Então é um estilo de música que te leva para uma vibe de adoração. Então eles são feitos dentro de um padrão igual, assim, que te faz entrar num nível de adoração. Então as melodias, os acordes, tudo é para te envolver num ambiente de adoração. Diante do trono seria worship? Hoje tá entrando no worship. Entendi. Tem uma música, Oceanos, que foi traduzida, né, aqui no Brasil, que Oceans também nos Estados Unidos, fora dele, né? E ficou muito popular. Sim. Essa também é considerada worship. Essa é. Entendi, muito que bacana. Que é esse estilo que te leva para um nível, assim, de se render, de adorar, de chorar, de se entregar. Então esse é o worship, é a adoração, worship é a adoração. Entendi. Lá atrás, quando você estava com 9 anos, até os dias atuais, o que é que você acha que mais mudou dentro desse estilo gospel, né? Porque ele sempre existiu, mas hoje parece que está um pouco mais forte do que era no passado, porque antigamente a gente ouvia bastante o estilo gospel dentro das igrejas, né?
E hoje não, hoje tem na TV, hoje tem as rádios, hoje você vai para um show só de gospel, né? A gente não tinha muito essa visão no passado. E alguma coisa no decorrer desse tempo mudou. Mudou mesmo, o que você acha Na disso? verdade, assim, sempre teve, né? Sempre teve os shows, sempre teve muitos encontros. O próprio Gente do Trono fazia encontros, assim, de reunir milhões de pessoas, né? Em São Paulo, assim. A Marcha para Jesus, por A exemplo, já tem marcha, 30 anos. Sempre teve, né? Bastante evento. Porém, hoje está sendo mais comercializado de uma forma mais aberta do que antigamente. Popularizou mais, então. Teve um crescimento aí, assim. Agora, Moni, uma curiosidade, né? Estar dentro da igreja, alguma vez te impediu musicalmente de fazer alguma coisa? Por exemplo, a gente viu que Bruna Carla, que é uma cantora gospel super conhecida, renomada no meio, uma vez, certo momento, cantou uma música, digamos que do mundo, como costumam dizer, né? Evidências de Chitãozinho e Chororó, um clássico do sertanejo, e foi muito criticada, né? Você que às vezes também tem uma pegada rock and roll, alguma vez te prejudicou? Alguém te criticou? Como é que foi? Você fala com relação ao eu gostar do rock ou escutar um rock secular? Escutar o rock secular. E no final das contas também eu queria saber o que é o secular, né? Porque tem uma diferença aí. O secular é isso que a gente fala que é o comum, né? Que são as músicas comuns. Diferente do gospel, né? Que é titulada, né? Como gospel. Mas assim, a gente escuta porque a gente tem as nossas referências musicais. E assim, o mundo é cheio de referência musical valiosíssimas, né? Então, assim, quem é músico e falar que não escuta, não ouve, tipo o Brasil. O Brasil, ele é rico em estilos de músicas, né? Então, assim, a gente escuta pra gente conhecer os estilos musicais. Hoje a gente busca conhecer estilos musicais como referências, porque assim, a gente fala que são estações, né? Então, qual é a estação de hoje? O que tem sido trabalhado hoje nas músicas? O que tem sido lançado hoje nas músicas? Então a gente faz uma busca de referência, né? Certo. De antigamente também, eu sou do pop, né? Do pop rock, então eu gosto muito do rock dos anos 90, então eu escuto de tudo. Mas assim, tem um pouco dessa cisma mas você é crente e você está escutando uma música, ou se eu postar cantando um trecho. Tem as pessoas que não se dão bem escutando, porque eles têm você como uma referência, assim. Você é uma pessoa que transmite paz para mim, que traz uma referência de Deus para mim, e eu quero ver em você algo que eu não vejo normalmente. Então, por isso que é muito cobrado e exigido certos posicionamentos na gente, porque as pessoas nos têm como uma referência. E é um preço que a gente fala, que é um preço que a gente paga em não trazer coisas que possa te magoar, vamos assim dizer. Então você olha pra mim e você fala assim, poxa, eu vejo que você transmite uma paz pra mim, você libera palavras aqui que são consolos pra mim. E se eu ver que você tá sendo igual a tantas pessoas, assim, você acaba não se tornando mais uma referência. Então, é só mais um que diz que é e não é, sabe? Então, a gente paga um preço realmente de não misturar algumas coisas para que a gente possa realmente ter uma entrega de um conteúdo realmente direto do céu, né? Para quem nos acompanha, para quem tem a gente como referência, assim, de Deus, né? Porque a gente fala que nós somos referência do céu na terra. Então, eu sou extensão do reino de Deus aqui. Se eu não exalar o reino de Deus, eu não tenho autoridade e propriedade para declarar nada com relação ao reino, nem sobre Jesus. Então, se eu sou uma extensão do reino aqui, eu tenho que estar me alimentando sobre o reino. Então, é diferente eu viver uma vida me alimentando de algo secular e eu falar para você sobre o reino e ser vazio, e eu realmente estar me alimentando do que é realmente do reino e poder falar algo para você com propriedade e isso transformar você. Então, por isso que as pessoas, elas falam muito sobre, a gente até hoje vem aqui, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a entrega. Existe sim, tem pessoas que são cristãs e que têm isso como um trabalho, e tem aqueles que realmente falam, não, eu só quero viver assim, só realmente ser dessa linha só do gospel mesmo. Entendi. Entendeu? E eu escolhi ter essa referência mesmo, ser esse diferencial, assim.
E Moni, você tem uma música autoral, né? Flua em Mim, que é uma música muito bacana. Já vi alguma coisa na internet, mas é claro que eu vou querer que você cante aqui um pouquinho. Mas antes, me explica, como é que você compôs essa música? Ela é uma composição sua mesmo, né? Sim, minha, total. Vou falar bem rapidinho. Eu tive um trauma vocal por 3 anos, eu perdi toda a minha afinação. E aí, quando Deus começou a restaurar a afinação da minha voz novamente, na madrugada, que foi a madrugada sensacional ali, onde Deus restaurou tudo, Ele me entregou essa música, foi a primeira composição, que era meu sonho compor. Então, nessa noite, quando tudo foi restaurado, Ele me deu uma melodia com essa canção. E aí eu acordei cantando ela, e Deus falou assim, senta e escreve, e essa é a sua primeira. E aí Então é o que a gente vai ouvir agora, né? Então melhor do que a gente ficar falando, é ouvir um pouquinho dessa música, né? Sim. Preparada? Sim. Então bora lá. Sei que estás aqui, sinto teu tocar, teu amor vem sobre mim, me prostro em teu altar. Sei que estás aqui, sinto teu tocar, teu amor vem sobre mim, me prostro em teu altar. Olha, que sensacional, maravilhosa, adorei o tom da música, perfeita. Essa música é show. E ela fala exatamente sobre isso. Sobre saber que Ele está ali no momento que eu me sentia tão impotente, né? Que eu achava que nada mais ia acontecer, que eu não iria mais cantar, que era uma vida que eu tinha na música. E aí Deus falou que Ele era capaz de restaurar todas as coisas. Parabéns. Obrigada. Agora me conta, Moni, como que foi o momento assim que você aceitou Jesus? Houve esse momento, você sempre esteve na igreja, né? Desde os 9 anos e tudo mais. Como é que foi a entrada mesmo para a igreja, né? A aceitação de Jesus, a aceitação da salvação. Certo. Como é que foi? Certo. Bom, eu vou na igreja desde pequenininha. Meus pais, eles foram para a igreja, eu tinha 4 anos. Tá. Nossa, muito nova. Muito nova. Com 5 anos, eu tive a primeira experiência de entender que Deus era real. Ele se apresentou para mim, eu tinha 5 anos. Eu tive minhas primeiras experiências com Deus, entendendo que Ele era realmente real com 5 anos. Quando eu tive essa experiência de falar assim, de entender e de ter essa visão de que Deus era real porque Ele se apresentou para mim, né? Não, eu não escutava as pessoas falando ou vendo as pessoas chorarem e cantar e falar, nossa, que lindo, olha, assim, que criança vê e fala, nossa, legal, né? Cresce debaixo de uma doutrina, mas nunca viveu uma experiência. Eu vivi uma experiência com 5 anos. Com 9 anos, que foi quando eu cantei, foi no meu batismo. Foi quando eu falei assim, não, eu já reconheci, sei que Deus é real e eu quero ter uma vida com Ele. Então, com 9 anos, eu me batizei. Mas nunca fui de me assentar longe de ninguém, de querer ser diferente por causa disso. Sempre tive meu estilo diferente de todo mundo. Sempre me vesti diferente de todo mundo. E justamente para mostrar assim, que Deus ele era real em mim, da forma que eu era, que Ele sempre habitou em mim dessa forma. E então, eu sempre cresci entendendo que a minha vida era dele. A sua experiência aos 5 anos, né, com Deus, com Cristo, né, Jesus e tudo mais, é possível que seja explicada ou é tão divino que é inexplicável?
Olha, a recordação que eu tenho, assim, palpável, vamos assim dizer, eu lembro que eu fazia parte da igreja quadrangular, aqui de Itu, e eu lembro que era uma ministração, eu só não lembro se era um pastor de fora ou se era da igreja mesmo, mas eu lembro desse momento e nós estávamos posicionados na frente, as crianças estavam todas sentadas assim, e eu lembro que começou a tocar o louvor e começou a ter um momento de oração. E eu senti algo queimar dentro de mim e eu chorava muito e eu conseguia sentir Deus falando comigo naquele momento. Queimava como? Com dor? Não, você sente quente, não sei expressar. Você sente algo... Sabe quando você fica emocionado? Quando você vê algo que você queria muito, tipo assim, você ganhou aquilo e você sente uma emoção dentro de você começa a chorar, você fala, nossa, eu não acredito que eu tô ganhando isso, sabe? Mais ou menos isso. É um sentimento de emoção muito forte que você sente por dentro. E eu chorava e era como se eu sentisse ele me abraçando ali. E a gente fala que existe o mover do Espírito Santo dentro de nós. E esse mover começou a ser muito forte dentro de mim ali. Foi aonde a gente fala que a gente tem um momento de orar em línguas, que é para edificação do seu interior com Deus. Então é uma língua diferente, que fala na Bíblia até em Atos, que foi ali em Pentecoste. Então assim, eu tive esse momento aos 5 anos. E eu falei, uau, que diferente. Então eu chegava na igreja e corria lá na frente, porque toda vez que eu estava na igreja eu tinha que sentir aquilo igual, entendeu? Então foi ali que Deus começou a mostrar que ele existia e que aquilo que eu via nas outras pessoas não era só para elas, também existia dentro de mim, mesmo sendo pequena. Entendeu? Então é algo assim, que move dentro de você. É inexplicável, mas quando acontece você sabe. Em algum momento depois do seu batismo, você se afastou da igreja? Tá, não, eu, assim, nunca me afastei de Deus, nunca. Eu tive momentos onde eu passei uns problemas particulares e, assim, sempre fui à igreja, mas como eu estava num momento muito de dor, eu fui acolhida pelos meus amigos, então, assim, foi onde eu comecei a conhecer outros ambientes, porém, dentro desses ambientes, ainda assim, eu falava muito com Deus. Então, assim, porque Deus, ele nunca se apartou da minha vida. Eu nunca consegui viver sem Deus na minha vida. De nenhuma forma, porque Ele é o meu norte. Então, quando eu não consigo ver não falando com Ele, não tendo Ele na minha vida. Bem, Moni, vendo aqui que você fala muito bem, né? Eu tenho que te perguntar, né? Você pretende ser pastora, estudar, então, um pouco mais a fundo, se tornar uma missionária? Como é que é? Vai ficar só na música mesmo, por enquanto? Vamos lá. Bom, você ser músico e sair para ministrar, isso já é uma missão, né? Já é um id que a gente fala, que é levar, que é o próprio Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você se tornou esse ministro, para fora, você já está nesse id de uma missão. Você está indo para uma missão, que é cantar e ministrar e trazer o céu na terra e, né, e tudo mais. O missionário intitulado missionário, ele é enviado pela igreja debaixo de uma direção. Então ele vai para um determinado povo, para um determinado lugar, para uma determinada função. Então você vai para tal lugar que está mais carente, então além de você estar lá constituindo uma igreja, cuidando do espiritual, você vai cuidar do físico. Então você vai auxiliar aquelas pessoas na parte de trabalho, enfim, cuidar. Então você vai como missionária. Bom, pastora, eu já fui. Aos 26 ou 27 anos eu recebi uma unção pastoral sobre mim, que é quando o pastor titular da igreja vem em você e te consagra para algo, tá? Então, eu recebi essa consagração como pastora. Poucos sabem disso. Eu recebi uma unção pastoral, já cuidei uma vez, auxiliei uma pastora de uma igreja, já cheguei a ficar na frente por pouco tempo. E eu cuidava mais da parte realmente de louvor e jovens, assim, com as mulheres também. Então, já atuei nessa área, vamos assim dizer, como pastora. Não é que eu deixei hoje. A verdade, a unção, ela está sobre você. E o que é o pastorado? É aquele que cuida. O pastor é o que cuida das ovelhas. Então, a unção existe sobre você. Então, você tem uma unção de autoridade de cuidado. Então, é onde você cuida, você atrai, você ama, você direciona e envia.
Então isso existe. Então a gente que é ministro, que vai e tipo, eu tenho essa unção como pastora, é como se eu tivesse uma autoridade de poder, aonde eu estiver, a pessoa vir e falar assim, você pode orar por mim, você pode me direcionar, você pode me acolher, eu posso fazer isso por ter uma unção pastoral. Mas como hoje eu estou debaixo de uma cobertura pastoral e hoje eu não estou como uma pastora mesmo, hoje eu recebo, mas eu encaminho para um líder. Mas eu acolho, eu aconselho, eu oro, mas eu encaminho. Porque hoje eu faço a missão, no caso. E Moni, você também ganhou um concurso da Sony Music, foi isso mesmo? Ganhou, competiu, como é que foi? Eu sei que você ficou numa classificação boa, vai, sem modéstia aqui. Ok. Então, não ganhei, mas fiquei entre as 5 melhores da minha equipe ali que eu participei. Foi lá em Brasília, a maior experiência da minha vida, foi no ano passado. Foi bom? Foi, sensacional. É o Eagle Music Festival, lá em Campinas. O ganhador assinou um contrato com a Sony Music, lançou uma música e um videoclipe, mas eu fiquei entre as 5 melhores. Ganhei como melhor performance, tanto de roupa quanto de escolha de música. Então, assim, foi um romper pra mim. Foi sensacional esse ter participado disso. Aí eu tive a oportunidade de sair no jornal aqui de Itu também, falando sobre o evento. Então, assim, pra mim foi emocionante demais estar no meio de pessoas grandes, assim, e conhecidas, né? Que é a Sony Music. Que bacana. E também você está investindo numa marca de camisetas, é isso? Sim, que essa daqui... É a Moni Empresarial, será? Então, estamos chegando. Eu já tive uma primeira remessa uma vez, né? Aí agora eu retornei com um novo fornecedor, que são essas daqui, que é a minha marca é o Leão, é algo muito particular entre eu e Deus. A tribo de Judá? Da tribo de Judá. Que bacana. Então é uma referência que eu tenho muito forte com Deus. E aí eu trouxe, claro, uma pra você. Mentira! Espero que você goste. Claro! E que você possa aí divulgar a nossa linha maravilhosa. Perfeita, muito obrigado. Eu vou guardar com muito carinho. E claro que você vai me ver usando, Por viu? favor. Adorei. Que tem um significado muito importante pra você, né? Eu tenho até uma tatu aqui de leão. Que bacana. Que é uma referência entre eu e Deus, assim, muito forte com o leão. Que bacana. Parabéns, viu? Adorei. Obrigada. E Moni, a gente tá chegando aqui ao final da nossa entrevista, tá bom? Mas antes eu quero abrir um espaço aqui pra você, deixar suas redes sociais, contrato pra shows. E aí quem quiser contratar a Moni, como é que faz? Pode entrar em contato pela rede social, Tá. pelo número de telefone então que você vai colocar aqui embaixo. Isso mesmo. Podem anotar. Então a minha rede social é esse número de telefone. E agora eu tô por uma agência, que é a Audrey Produções, que ela é lá de BH. Tá? Bacana. É recente esse contrato aí, então assim, quem quiser também entrar em contato com a Audrey, quem for da região de BH ou aqui de São Paulo e quiser ter uma referência direto com a produtora, pode também, que é a Audrey Produções. Recado dado então, quero agradecer demais a sua presença no programa, tá bom? Amei, você fala muito bem, viu? Fiquei aqui encantado em ver você falar e desejar mais sucesso pra sua vida, pra sua carreira, tá bom? Para suas missões e tudo mais. E agradecer demais mais uma vez a sua presença, tá? Eu também te receber, tá bom? Obrigada, eu também. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Acabamos de bater um papo aqui com a cantora Moni Mota. Um beijo pra você, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que é tudo muito importante. E até a próxima. Tchau, tchau.